Sabe aquele sentimento de frustração que parece que está em todo lugar no Brasil? A gente olha o crime organizado avançando, agindo com total impunidade e se sente meio impotente. A grande pergunta é: como é que a gente chegou nesse ponto? Vamos mergulhar fundo para entender as raízes desse problema. Pois é, e esse sentimento não é exagero nenhum. É uma realidade para milhões de pessoas. É um cansaço de ver tanto o crime do fuzil quanto do colarinho branco agindo como se a lei simplesmente não existisse para eles, sabe? Isso acaba gerando uma sensação de abandono total. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A verdade é que isso não aconteceu do dia para a noite. Foi uma construção, pouco a pouco, que foi permitindo que o crime se infiltrasse nas estruturas de poder. E para a gente entender de verdade, a gente precisa olhar para os pilares que sustentam essa impunidade toda. A palavra-chave aqui é captura do Estado. E isso, olha, vai muito além da corrupção que a gente costuma ouvir falar. É quando os interesses do crime e as instituições públicas começam a se misturar, a se fundir. Vamos ver como isso acontece na prática. A história disso é longa. Começou lá nos anos 80, 90, com uns acordos de bastidores, sabe? Uma troca de paz nas comunidades, por vista grossa ou até por um financiamento de campanha aqui e ali. Aí, nos anos 2000, o que a gente viu foi a expansão do controle de territórios. E hoje, hoje a coisa está num nível de fusão quase total. O crime não só financia, ele virou parte do poder. E o mais impressionante é que o próprio sistema legal acaba ajudando nisso. Um conceito importante para entender é o que a gente pode chamar de portas giratórias do judiciário. É como se a lei, em vez de ser uma parede, virasse um mecanismo cheio de brechas que, na prática, acaba protegendo os mais poderosos. E esse escudo é forte. Tem 4 camadas principais. Primeiro, leis processuais com tantos recursos que parecem infinitos. Segundo, as decisões monocráticas, quando um único ministro pode derrubar uma investigação inteira. Terceiro, o famoso foro privilegiado, que faz os processos se arrastarem por anos. E por último, a prescrição, quando a justiça demora tanto, mas tanto, que o crime simplesmente caduca. Na prática, é a falha da justiça. As consequências disso a gente vê todo dia, de forma bem concreta. No Rio, por exemplo, milícias controlam o poder legislativo em algumas cidades. Em outras regiões do país, facções ajudam a eleger seus representantes. O dinheiro sujo, seja do tráfico, da milícia ou da corrupção, circula no mesmo sistema. A fronteira entre o que é crime e o que é Estado está cada vez mais borrada. E aí a gente se pergunta, no fim das contas, quem é que paga por tudo isso? A resposta é bem clara. É o cidadão comum que acaba virando refém desse sistema todo. O primeiro preço a gente paga direto do bolso. A carga de impostos no Brasil leva mais ou menos 35% de tudo que o país produz. Para ter uma ideia, esse é um dos valores mais altos de toda a América Latina. É nível de país desenvolvido. Só que, para onde vai todo esse dinheiro? É aí que a conta não fecha, porque de um lado a gente tem imposto do primeiro mundo, mas do outro o que a gente recebe são serviços públicos muito precários e uma sensação constante de insegurança. A lógica que se instala pode ser resumida de um jeito bem brutal, mas muito preciso nessa ideia. Parece que o Estado virou sócio do crime. Ele cobra imposto do cidadão, mas em vez de devolver insegurança, ele entrega o território para o crime organizado tomar conta. E não dá para a gente esperar muita ajuda de fora, viu? O Brasil é um país soberano, o que na prática quer dizer que condenações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, são muitas vezes ignoradas. Relatórios da ONU viram letra morta. E até a pressão econômica de órgãos internacionais é um processo super lento. Isso tudo nos leva a uma pergunta que é fundamental. Se o problema é tão óbvio, por que é tão difícil de mudar? A resposta está em algumas barreiras estruturais que acabam criando um ciclo que se alimenta sozinho. Basicamente, existem 3 grandes travas no sistema. Primeiro, o nosso sistema eleitoral torna bem difícil punir um político corrupto diretamente na urna. Segundo, o foro privilegiado, que a gente já falou, funciona como um verdadeiro escudo protetor para autoridades. E terceiro, o sistema de nomeação por os tribunais superiores é super político, o que pode acabar comprometendo a independência do judiciário. E essas barreiras acabam criando um ciclo vicioso, um looping. O político se elege, se envolve em corrupção, aí ele é protegido por essa impunidade do sistema e, no final, usa o dinheiro desviado, ou que veio do crime, para financiar a próxima campanha e se reeleger. E aí o ciclo recomeça.
É um sistema que foi desenhado para se manter funcionando. Ok, o cenário é bem duro, eu sei, mas nem tudo está perdido. Apesar do diagnóstico, existe sim um caminho para a mudança. E a chave para isso parece não estar dentro das instituições, mas fora delas. Existem ações bem concretas que podem ser tomadas. A pressão popular organizada, seja nas ruas ou nas urnas, é o ponto de partida. Isso passa por um voto mais consciente, por pesquisar o histórico dos candidatos, por apoiar projetos de lei específicos que atacam esses pilares da impunidade e também por cobrar ações contra o dinheiro sujo lá fora. No final, a conclusão é um misto de esperança com um alerta bem sério. A boa notícia é que parece que mais e mais gente está acordando para esse problema. A má notícia é que a solução vai ter que vir da organização da sociedade civil, porque as instituições, hoje, parecem comprometidas demais para conseguir se reformar por dentro. E a gente termina com essa reflexão no ar. Se as estruturas que deveriam proteger o cidadão foram capturadas, a responsabilidade de quebrar esse ciclo acaba caindo no colo da própria sociedade. A grande questão que fica é como a sociedade pode, de facto, assumir esse papel.